Olá, meninos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar triângulos e quadriláteros. Triângulo é um polígono, que tem três lados. E os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos seus lados. Sendo assim, nós temos triângulos equiláteros. Quando é que um triângulo é chamado equilátero? Quando os três lados têm a mesma medida, medidas iguais. O lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CA. Então, quando o triângulo tem essa característica, tem a mesma medida nos três lados, é chamado triângulo equilátero. Esse aqui é de igual, certo? De igualdade. Medidas iguais. Triângulo equilátero. Triângulo escaleno. Quando as medidas dos três lados são diferentes. Quando o triângulo tiver três lados de medidas diferentes, ele é classificado como triângulo escaleno. E o triângulo isósceles possui dois lados com medidas iguais. No caso aqui, esses dois lados, o lado AC e o lado AB, têm a mesma medida. Tá certo? Quando o triângulo tem apenas dois lados iguais, ele é classificado como triângulo isósceles. E também ele pode ser classificado de acordo com a medida dos seus ângulos. Triângulo acutângulo. Quando é que o triângulo é considerado triângulo acutângulo? Os seus três ângulos internos são agudos. Esse acutângulo aqui é de agudo, certo? Então, quando os seus três ângulos internos forem agudos, ele é classificado como triângulo acutângulo. Triângulo obtusângulo. Ele possui pelo menos um ângulo interno obtuso. Ele possui um ângulo interno obtuso. Quando é que um ângulo é considerado obtuso? Quando ele é maior do que 90 e menor que 180 graus. E triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto. Quando é que um triângulo é considerado triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo interno reto. Quando é que um ângulo é considerado reto? Quando ele tem 90 graus. Então, estas são as classificações dos triângulos. Vamos aos quadriláteros. Quando é que um polígono pode ser considerado um quadrilátero? Quando ele tem quatro lados. Observe essa figura ABCD. Ele é um polígono de quatro lados, porém um quadrilátero. E como é que nós podemos classificar os quadriláteros? Nós temos os paralelogramos. Quando é que um quadrilátero pode ser classificado como paralelogramo? Quando ele tem dois pares de lados paralelos. Este lado é paralelo ao outro. Ele tem que ter pelo menos... Ele tem dois pares de lados paralelos. Par 1, par 2. Isso é classificado como paralelogramo se tivermos dois pares de lados paralelos. Esse par aqui é paralelo a esse par aqui, esses dois lados são paralelos, e aqui esses outros dois lados também são paralelos. Sendo assim, ele é classificado como paralelogramo. Retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. É um paralelogramo com quatro ângulos retos. Tem quatro ângulos de 90 graus. Então, qual é o nome desse paralelogramo aqui? Retângulo. Retângulo. Este outro paralelogramo é o losango.
Quando é que um paralelogramo pode ser considerado um losango? Quando os seus lados têm a mesma medida. E quando é que ele é classificado como quadrado? Além de ter os 4 lados iguais, ele também tem os 4 ângulos internos iguais, que são de 90 graus, que são ângulos retos. Trapézio. Quando é que quadriláteros são classificados como trapézio? Quando ele tem um par de lados paralelos. Quando isso ocorre, nós classificamos o quadrilátero como trapézio. Ele tem apenas um par de lados paralelos. Lembre-se que se tiver 2 pares de lados paralelos, são classificados como paralelogramo. E como é que nós classificamos os trapézios? Os trapézios podem ser classificados como trapézio retângulo, quando tem 2 ângulos internos de 90 graus, são 2 ângulos retos, nós classificamos como trapézio retângulo. Trapézios isósceles são aqueles que têm os lados não paralelos congruentes. O que quer dizer isso? Com a mesma medida. O par de lados paralelos tem a mesma medida, são congruentes. Então é classificado como trapézio isósceles. E trapézio escaleno é aquele que tem as medidas dos lados não paralelos diferentes. Os lados não paralelos têm medidas diferentes. Nesse caso, ele é classificado como trapézio escaleno. Espero que tenham compreendido. Esta era a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.